Quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Você já deve conhecer essa frase, que ela vem lá daquele filme maravilhoso Alice no País das Maravilhas. Porque quem não tem metas não sabe para onde está indo. Quem não tem metas não tem direção. Quem não tem metas não sabe o que faz hoje, porque ela nem sabe para onde está indo. Para que Deus dirija os seus passos, para que Ele ilumine os seus passos, para que Ele traga as pessoas certas para o seu caminho, para que Ele traga até você bons negócios, traga para você bons clientes, para que Ele traga para você toda a estrutura que você precisa para chegar em algum lugar, Ele precisa saber para onde você está indo. E isso é uma decisão. Quando trabalhamos reprogramação mental, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é a questão de você saber os seus objetivos, as suas metas, o que você quer limpar, para que você quer limpar, para onde você está indo. Então, a base de tudo na nossa vida é o que eu quero. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você é: aonde você está hoje? A sua vida. Hoje, se você olha para ela, como você se sente? Feliz? Angustiado? Triste? Confortável? A vida tá boa ou tá ruim? Tá confortável? Porque um dos princípios também para a mudança é a nossa escala de dor. A maioria das pessoas usa essa frase de quando dói a gente muda. Mas por quê? Por que você vai esperar doer para mudar? Você pode mudar hoje. Se você já tem consciência de que quando doer você vai mudar, mas você pode mudar hoje. Está confortável, mas acho que posso ter mais, quero mais, posso melhorar. Então bora viver, bora fazer acontecer, bora se movimentar. Ontem eu fui num café com as minhas amigas. Eu não consegui ficar lá porque apareceu uma cliente que precisava de urgência, um atendimento. Saí do café e vim atender ela. Por que eu fiz isso, Juliana? Não é importante o teu momento com as tuas amigas? É super importante. E eu tinha pedido para elas marcar o café porque eu precisava esparecer um pouquinho, precisava do encontro com elas. Mas a minha meta para esse ano é trabalhar 100%. Todas as oportunidades que aparecerem eu vou trabalhar, tudo que surgir eu vou fazer sem reclamar. Por quê? Porque o meu foco é profissional e financeiro. Então, aonde está o seu foco? E você coloca toda a sua energia ali. E não negocia. Não dá para negociar com aquilo que você definiu como a sua meta. Então, o meu foco é profissional, eu vou trabalhar tudo que dá. Vou estudar mais, vou trabalhar mais, vou gerar mais clientes, vou abrir mais espaço, vou em evento de networking para conseguir mais contatos. A minha meta desse ano é familiar. O que eu posso fazer para melhorar aqui? As minhas relações familiares. Vou dedicar mais tempo do meu fim de semana com a família, vou gerar mais encontros familiares, vou dar tempo de qualidade para minha família. Por que você precisa ter uma meta? Para ter clareza do que você quer. Para onde estou indo? Quando você liga um GPS, você precisa colocar o local aonde você está indo. E aí ele calcula a rota. E aí aqui entra uma coisa bem legal, né? Que a gente fala sobre Deus direcionar os nossos passos. E a gente precisa largar o controle da vida, porque às vezes o caminho que Deus vai te dar é diferente daquele que você gostaria de seguir. Mas é o caminho certo para você. Às vezes na sua limitação humana você não consegue enxergar possibilidades que tem naquele caminho que não iam te ajudar a chegar onde você deseja. E às vezes o caminho mais longo não vai ter tanto empecilho, não vai ter tanta dor, não vai ter tanto sofrimento e vai te colocar no alvo. Então, a tua limitação humana direciona um caminho que você visualmente acha que é bom, mas quem dirige os passos é o Senhor, é Ele que sabe qual é o melhor caminho, quais são as melhores pessoas para colocar na sua jornada, o que você precisa aprender, com quem você precisa se conectar. Então, tenha sempre isso em mente. E aí a gente traz para a vida, né? Quando eu coloco um destino lá no meu GPS, ele vai te dar várias rotas que você pode ir. Eu não quero ir por essa rota. E tem outra opção. Então, a gente sempre precisa de um destino. Teremos várias rotas, mas o destino é sempre o mesmo. Qual é as suas metas? Por que você precisa de uma meta? Porque ela é uma bússola. Ela direciona o seu caminho. E a partir disso, você tem muita clareza do que eu quero. Quero uma melhor relação com a minha família, quero alcançar outro nível profissional, quero fazer uma mentoria, quero fazer esse ano uma viagem que eu sempre sonhei. E aí, muito engraçado é
a gente está trabalhando lá no curso das metas, caso você tenha interesse, você só digita metas aqui no final que eu vou te chamar. É que muitas pessoas, elas querem fazer uma viagem. Vou falar uma coisa bem simples aqui. Quero fazer uma viagem. Tá, ok. Qual é o lugar que você quer ir? Ah, não sei, quero fazer uma viagem. Você precisa saber onde você quer ir. Ou o universo pode te mandar, então, aqui para o interior do seu estado. Isso também é uma viagem. Qual é o custo dessa viagem? E aí, quando a gente vai trazendo todos esses itens, a gente vai colocando lá na planilha onde você quer ir, qual é o valor dessa viagem, e aí como que você pode se organizar. A gente traz também as ações que a pessoa precisa fazer para alcançar essa meta. A maioria, principalmente em questão de viagem, quando começa a olhar para a clareza daquilo que está anotado, vê que já poderia ter organizado. Porque quando tu traz para o papel, tu vê a realidade dos fatos. O valor de fato que vai ser aquela viagem, quanto que vai custar os passeios. E aí você vê que se você organizar, e se eu sair menos no final de semana, eu consigo no final do ano fazer essa viagem. Então, muitas vezes você não alcança a sua meta só por falta de organização. Porque é uma coisa que se você ajustasse alguns pontos, você conseguiria alcançar. Mas você fica aí no mundo das ideias, não coloca no papel, você não tem clareza do quanto custa. E aí muitas vezes você posterga alguma coisa que você gostaria de viver, porque você acha que não tem condições, quando o que falta é apenas organização. Então, trazer para o papel a sua meta é dar clareza para onde você quer ir. E aí tem duas coisas muito legais, que é quando você coloca a meta no papel. Você tem clareza para onde está indo, e aí você começa a ver que ações eu posso fazer para chegar lá, o que eu preciso dedicar de tempo, de dinheiro, de energia para que essa meta seja alcançada, o que eu vou abrir mão, o que eu não abro mão para que isso aconteça. Mas você também tem muita clareza daquilo que você não quer. Eu não quero mais algumas pessoas da minha vida. Tá tudo certo para mim abrir mão dessas pessoas, desses ambientes, nesse momento. Porque a gente traz clareza nas metas e também a gente precisa entender que cada nível que você vai subir, cada novo destino que você vai traçar, você vai precisar abrir mão de muitas coisas. E isso inclui pessoas. Essa acho que é a parte que mais dói. Às vezes nem é uma pessoa que tenha tanta importância na sua vida. É uma pessoa que você deixa ali no cantinho, de vez em quando fala, de vez em quando não fala. Mas quando você vai processar que você precisa abrir mão, e abrir mão que eu digo não é nunca mais vou falar com essa pessoa, mas é porque vamos nos ver menos, vamos nos falar menos, porque os assuntos que aquela pessoa fala, o caminho que ela está trilhando não é o mesmo que o seu. Então, às vezes, você abre mão de dormir mais, que amanhã você poderia acordar disposto para ir trabalhar em cima do seu sonho, da sua meta, para fazer um extra, para estudar, para alcançar a sua meta, porque você saiu com alguém durante a noite, mas daquilo ali você não tirou nada de bom, nenhum assunto que frutifique a sua vida, nada que essa pessoa possa contribuir para o seu sonho realizado. Mas quando a nossa mente pensa que ela precisa abrir mão de pessoas, nós somos seres pertencentes. Nós queremos pertencer à nossa comunidade, nós queremos pertencer às pessoas que estão à nossa volta. Então, é muito difícil para a gente associar que a gente precisa abrir mão de algumas pessoas no meio do caminho. Um dos pontos que mais pesa quando a gente fala em abrir mão de alguma coisa para alcançar uma meta. Mas você precisa abrir mão de alguns ambientes, como eu falei antes. Se você quer agora praticar corrida e você quer ainda continuar com a galera que sai na sexta-noite, dificilmente você vai conseguir associar as duas coisas. Porque amanhã de manhã, quando você vai correr, você tem que estar disposto, o teu corpo tem que estar descansado, você tem que ter dormido uma boa noite de sono para ter disposição. E se você passou a noite inteira na balada, porque você quer agradar os seus amigos da balada, mas também quer agradar os amigos da corrida, em algum momento você vai estar tão cansado que você não tem energia para dispor. Ou vai fazer tudo meia boca, como a gente fala. Então, alguns ambientes vão ter que fechar as portas, mas a gente precisa entender que outras pessoas vêm para a nossa jornada conectada com aquele sonho que nós desejamos, com aquela meta que nós queremos alcançar. Outras pessoas, outros lugares abrem as portas. Agora você já tem outros lugares para frequentar. Então, à mesma medida que a gente deixa algumas coisas para trás, que
que não pertencem mais àquele eu que eu desejo me tornar, a gente ganha novas pessoas, novos ambientes, nova vida. O que mais que a gente precisa deixar para trás? Algumas crenças que nós temos. Crenças de que não vou conseguir, crenças de medo. Eu tenho medo de fazer algumas ações para conquistar os meus sonhos, assim como era eu, né? Morria de medo de palestrar, morria de medo de falar em público. Precisei trabalhar isso. Mas a minha mente precisou entender que eu preciso vencer o medo, trabalhei as minhas crenças e agora estou nesse lugar onde eu mereço ser isso que eu quero ser. Eu posso ser. É isso que a gente precisa entender. Então você abandona essas crenças de sou rejeitado, sou vítima da vida, tenho medo de fazer as coisas, mas você ganha a oportunidade de fazer aquilo que você deseja, aquilo que você sempre quis. E o mais lindo de tudo é você chegar no fim do ano e você olhar para trás e dizer, eu trabalhei duro, eu fiz o que precisava ser feito, mas hoje eu tô aqui com a minha meta alcançada, conquistei a viagem que eu sempre quis e nunca consegui organizar essa viagem, mas acima do meu trabalho, das clarezas que eu tive, eu fiz essa viagem. Aí você se motiva a fazer outras coisas. Eu fiz aquela faculdade que eu sempre desejei. Eu hoje trabalho no emprego que eu gosto, que eu amo. Participo de eventos que eu adoro. Então, você abandona algumas coisas, mas você ganha muito mais. E essa disposição de viver, a gente tem esse fôlego de vida, de fazer coisas que encantam o nosso coração. Eu dormi ontem por volta das 10, acordei 4 horas da manhã, dormi 10 horas, saí do café, que eu falei pra vocês, não consegui participar com as minhas amigas porque eu precisei trabalhar. Mas hoje eu acordei às 4 da manhã feliz da vida, porque eu tinha uma agenda para cumprir. O que mudou do ano passado para esse ano? O que eu faço? Hoje eu faço algo que realmente eu amo, faço algo que conecta o meu coração. Então, se eu tiver que ficar trabalhando até mais tarde, acordar mais cedo, tá tudo bem pra mim. Tá tudo bem porque eu faço algo que eu gosto. Então, nesse momento, talvez você não está vivendo a vida que você deseja. Mas essa é a mensagem de hoje, então qual é a vida que você deseja? O que você quer da sua vida? Para onde você está indo? E aí você começa a organizar. Uma ferramenta muito boa para isso é a roda da vida, porque a roda da vida, quando você olha para ela te dá muita clareza de todas as áreas da sua vida. Você vai lá numerar a minha vida pessoal, e aí você vai botar a sua vida pessoal, como tá a sua vida amorosa, de 1 a 10, quanto que você acha que tá? Quanto que tá a minha vida social, a vida das pessoas que eu me conecto, de 1 a 10, quanto que tá? Mas e a tua vida profissional, como é que tá? E aí você vai numerando, e por que é importante fazer no papel? Porque quando você deixa no campo mental, quando você terminar todas as áreas da vida, você já esqueceu aquilo que você acha que tá a sua vida, como que ela tá. Mas quando você põe no papel, você fica refletindo sobre aquilo ali. Porque depois que você faz a numeração da roda da vida, você vai trazer o que eu posso fazer para melhorar. E aí você começa a dar um direcionamento. E não tem como você definir suas metas, definir como que está o seu caminho até aqui, se você não sentar para refletir sobre isso. Então, hoje o meu convite para vocês é: como está a sua vida? Como você se sente com a vida que você leva hoje? Então, senta e analisa cada área da sua vida. Como é que está o relacionamento, como que está a vida familiar, como que está o profissional, a sua vida pessoal com você mesma, quanto tempo de vida você tira para você. Esse é o convite de hoje, refletir sobre isso. E tem várias áreas que não tá legal, muita coisa que não tá legal e é normal isso. Não pense que todo mundo tá com a vida feliz. Alguma área sempre tá mais elevada, outra área tá precisando de atenção. Fiz minha roda da vida essa semana, que a gente trabalhou lá no Clube das Metas. O ano passado minha vida familiar tava 2. Esse ano a gente já chegou num 7. Vai melhorar, às vezes vai piorar. O importante é a gente não deixar estagnar a situação. A gente ir melhorando algumas áreas conforme necessita da nossa atenção naquele momento. E conforme você define que aquele momento é o mais importante para trabalhar aquilo. Porque às vezes a gente pensa que eu preciso trabalhar minha área profissional, mas às vezes a vida familiar está um caos. E se você não der atenção para essa vida familiar, você não consegue desenvolver bem uma vida profissional.
Porque quando você está trabalhando, você está pensando no caos que está acontecendo. É a mesma coisa a vida financeira. A vida financeira é um dos pilares principais, um dos casos maiores de separação de casal. Então a gente precisa entender que algumas com certeza é prioridade, mas qual que dói mais em você nesse momento? Qual que você acha que precisa agora da sua atenção? E aí coloca uma meta para esse ano ainda, eu vou resolver isso. Eu vou melhorar minha situação familiar, um outro emprego, se caso for profissional, vou melhorar a minha carga de estudos e vou conseguir um cargo melhor na minha empresa, vou ajustar minha vida financeira e assim você vai modulando a sua vida para tornar ela agradável e depois para tornar ela essa vida que você deseja. Teremos uma vida onde nada de ruim acontece? Jamais. Porque o nosso caminho de evolução é através das nossas relações. Alguma coisa que aconteceu aqui, eu não gostei, então vou trabalhar nisso, porque algo dentro de mim movimentou. E assim a gente vai evoluindo. Então, onde você está? É confortável? É bom? É ruim? Tá ruim? Bora trabalhar isso aí. Tá confortável? Vai trabalhar isso aí, porque o confortável, gente, a água morna não serve pra nada. Não serve pra nada. Aquela coisa de, ai, tô aqui, tô vivendo, mas sem impulsão de vida, sem acordar de manhã animado, sem perspectiva de um dia melhor, tô confortável, mas não tô feliz. Então tem que estar feliz, tem que estar alegre, tem que acordar disposto a construir algo novo, algo diferente, a buscar mais. Esse ânimo da conquista, né? Nós humanos temos isso. Nós queremos conquistar o mundo, conquistar as pessoas. Então você tem que acordar com esse ânimo. O que hoje eu vou conquistar? O que eu vou fazer hoje para fazer algo melhor pelo mundo, para fazer algo melhor por mim que seja? Então, se tá ruim, sem conversa. Já tem que estar trabalhando agora. Dentro dessa live já tem que estar pensando no que você vai fazer quando sair daqui. Se tá confortável também, já começa a pensar aí no que você vai fazer por aqui. E se tá bom, dá para melhorar. Então também vai pensar no que você vai fazer nos próximos passos. Então hoje, nosso combinado aqui, refletir sobre no mínimo 3 metas que você tem para 2026. 3 metas, seja ela profissional, pessoal, financeira, amorosa, não sei qual é, mas 3 metas você vai definir hoje. Hoje, senta aí e define 3 metas para esse ano. Eu preciso melhorar minha vida familiar. Eu preciso melhorar minha vida financeira e agora eu vou fazer uma planilha financeira. Agora eu vou ver se eu consigo um emprego extra para aumentar minha renda. Vou ver se eu consigo um degrau a mais lá no meu trabalho. Então, o que eu preciso para esse degrau a mais? E vou trabalhar isso. Na vida familiar, na vida pessoal, a mesma coisa. Preciso desenvolver o meu autoconhecimento, ter mais tempo para mim. O que eu preciso fazer? E aí você vai fazer ações dentro dessas 3 metas. Quais as ações você precisa fazer para alcançar essas metas? Primeiro, você precisa de direção, mas você precisa ter consciência de que sem ação nada vai acontecer. Então, para onde estou indo? 3 metas claras da onde estou indo. E agora, embaixo dessas 3 metas, quais as ações eu preciso fazer para chegar lá? Você é capaz de alcançar tudo, mas você precisa entender que existe um preço a pagar. O seu trabalho sempre devolve. Sempre devolve o tempo que você ganhou estudando, o tempo que você abriu mão de sair com um amigo para ficar com a família, o tempo que você abriu mão de trabalhar extra para ficar com a sua família. Isso é o seu trabalho. É o tempo dedicado para aquilo que você deseja alcançar. O que muda tudo, Juliana? A fé e as ações que você vai fazer diante disso para alcançar os seus sonhos. A sua fé de acreditar todos os dias, eu sou capaz. Uma frase que eu uso muito para mim e que não sai da minha cabeça em momento algum, eu repito ela várias vezes por dia, é: se alguém conseguiu, eu também consigo. Alguém tem o carro que você deseja? Se essa pessoa conseguiu, você também consegue. Só que basta você ter fé para alcançar isso, é você acreditar todos os dias. Não, se alguém conseguiu, eu também consigo. A sua fé precisa ser muito maior do que tudo. E as suas ações, o que você vai fazer para alcançar esse sonho? Todos os dias você trabalha um pouquinho em cima dessa meta e isso vai te fortalecendo, vai te mostrando que sim, é possível e que você vai alcançar. Reflita em 3 metas que você deseja alcançar ainda em 2026 e quais as ações que você precisa fazer para alcançar essas metas. E você vai ver
que magicamente o universo começa a trazer para você pessoas conectadas com esse sonho, situações que vão te colocar a um outro passo, a uma nova rota, a um novo caminho, a novos ambientes, a novas pessoas. Mas você precisa de ação e movimento. Muito obrigada pela sua presença aqui. Lá em dezembro, quando eu vier contar que foi o melhor ano da minha vida, eu quero você aqui comigo, contando que esse também foi o melhor ano da sua vida. Te desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus esteja em cada passo do seu caminho, direcionando as suas metas, as suas ações, trazendo até você tudo aquilo que você precisa para realizar os seus sonhos.